Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite. E o tema de hoje é um tema bem conhecido. Talvez as pessoas não conheçam esse termo aí que eu coloquei no título, né? Tricotilomania. E aí, você passa por isso? Boa noite, tudo bem? Para quem já está aí, já me dá um ok, como é que tá a iluminação, o som, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus por aqui. Então, o tema de hoje é a tricotilomania, como lidar com o impulso de arrancar cabelo. Boa noite. E o que seria então, né, esse arrancar cabelo? Por que as pessoas acabam desenvolvendo isso? Qual que é a causa? O que nós podemos fazer para ajudar? Tem muitas pessoas que sofrem por conta dessa questão. Às vezes as pessoas não conhecem esse termo, né, tricotilomania, mas sabe, né, que tem muitas pessoas que têm esse probleminha de arrancar o cabelo. Então, o que seria? É um impulso impulso incontrolável, onde a pessoa tem essa necessidade de arrancar o cabelo ou até pelos. Então, muitas pessoas pensam que é só mesmo arrancar mesmo aqui o cabelo, né, da cabeça. Não, tem pessoas que arrancam fios da sobrancelha, dos cílios e outras áreas do corpo. Então, isso acontece sim com muita frequência. É porque muitas vezes nós pensamos só mesmo, né, no arrancar o cabelo aqui, mas não. Também entra essa questão de pelos e que pode ser em várias áreas do corpo. Boa noite para quem está chegando. E qual que é, né, a causa? O que as pessoas podem sentir para poder desenvolver essa questão? E outra questão importante também é que muitas vezes as pessoas acham que é associado mais às mulheres, mas não, os homens também podem sofrer com essa questão. Eu, Débora, aqui no consultório, atendi até o momento muitas pessoas, mas somente mulheres adultas. Nunca tive um homem com essa queixa, nunca atendi uma criança com essa queixa e nunca atendi um adolescente com essa queixa. Mas não significa que eles não tenham. Eu estou falando na minha prática clínica, na minha rotina. Eu atendo mulheres adultas que me procuram por essa questão. Então, isso sim, é muito comum. E eu resolvi falar com vocês sobre esse tema porque é realmente uma coisa do meu dia a dia e que eu posso contar para vocês um pouco da experiência e quais resultados que essas mulheres têm. Vou falar mais de mulheres porque realmente é mais da minha prática, mas se vocês também conhecerem algum homem ou tiver um homem aqui que passa por isso, também podem contar aí um pouquinho da experiência de vocês. E aí, quais são as causas então de quem sofre com essa tricotilomania? Então, tem muitas pessoas que associam a questões emocionais e sim, tem muito a ver com questões emocionais, tem a ver com estresse, tem a ver com ansiedade. Tem pessoas que passaram por traumas e que hoje desenvolveram essa questão devido ao trauma que vivenciou, sim. Mas não tem como bater assim aquele martelo e dizer, é isso, o que pode estar causando. Não existe nenhum exame que você vai fazer que vai falar a causa da sua tricotilomania é isso. Não, nós precisamos mesmo buscar e entender desde quando que esse paciente passa por isso, quais são os gatilhos. Isso é uma questão muito importante, entender quando que isso acontece com mais frequência. A maioria dos pacientes que quando chegam no caso de procurar ajuda, eles já sabem o que está acontecendo e muitos sabem, mas não têm coragem de procurar ajuda, então eles já chegam me falando, ó, Débora, eu observo que principalmente quando eu passo por isso, é que eu acabo tendo, né, essa compulsão de arrancar os cabelos. E a pessoa, como é que ela... Tem muitas que elas ficam olhando os fios de cabelo. Então, se você já conhece alguém, sabe que alguém passa por isso, vocês vão ver que é bem comum isso. Então, a pessoa geralmente
ela já não tem mais controle, ela já nem percebe que está fazendo isso. Então ela vai estar perto de você, ela começa a mexer, aí você vê que a pessoa ela analisa o fio, muitas vezes ela vai observar se é um fio, boa noite para quem está chegando, se é um fio que está mais áspero, né, mais grossinho, se é algum fio que está fora do lugar, se tem algum cabelo branco. Então muitas vezes ela pode selecionar também, não é qualquer fio que ela vai arrancar. E tem uma outra coisa também que acontece, infelizmente, que é a tricofagia. Tem pessoas que elas arrancam e comem. Isso eu não gosto muito de falar, porque eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de... tem que me tratar também, né? De gastura com cabelo. Então, assim, se eu for comer alguma coisa, boa noite, amiga, tudo bem? Se eu for comer e tiver um cabelo ali pronto, eu já perco o apetite na hora. Então, isso me dá um pouquinho de agonia falar. Mas eu tenho que falar pra vocês, né? Porque eu não sei se vocês sabem que tem pessoas que fazem isso sim. E, claro que vai fazer mal. Esse cabelo pode acumular em algum lugar. E sem contar, né, que não é para comer. Então tem pessoas que passam por essa tricofagia. Não sei se você já tinha escutado falar, mas eu já presenciei aqui pacientes que relataram isso também, de fazer, além do arrancar, fazer essa, né, comer esse cabelo. Então isso acontece também. E aí começa, né, uma série de fatores. Então é aquela pessoa que às vezes ela já tem consciência, né? Ela escolhe ali o fiozinho que ela vai arrancar, ela já sabe. Tem uns que fazem, que tá lendo um livro, e a homeopatia pode ajudar nisso. Olha, pronto, mais uma ferramenta aí pra vocês. Tem pessoas, então, que, né, que vai escolher aquele fiozinho, tem outros que vão estar lendo livro, que vai estar no meio das pessoas e não percebe. Hoje, né, como eu atendo muitas pessoas, então se eu estou em algum ambiente, eu já vejo a pessoa que tem. Então eu já estou observando que ela tá ali, aí ela vai mexendo, aí ela dá aquela olhadinha, até que ela começa a arrancar o cabelo. E aí quando a pessoa começa a fazer isso com muita frequência, muitas vezes, né, por exemplo, da sobrancelha, começa a ter uma falha, começa a ter uma falha também no couro cabeludo, e aí a pessoa começa o quê? A usar um boné, a usar um lenço, e aí ela já começa a mexer o quê? Com a autoestima dela, com o psicológico dela, e aí ela já começa a sentir vergonha, ela começa a sentir culpa, porque não sabe como controlar isso, e aí já vai querendo se afastar das pessoas, se for algum lugar que não tem como ela esconder, né, essa falha no cabelo, ela já não vai querer frequentar esse lugar. Às vezes ela demora a procurar ajuda, porque tem pacientes que chegam aqui e comentam, eu vou procurando algumas informações e pergunto sobre isso, né, falo, mas tem como tratar isso? Eu achava que era só porque eu estava ansioso. Não, gente, tem tratamento sim, e não precisa chegar nesse caso aí de você chegar a ter que se esconder, não sair de casa, começar a ter esse sentimento de culpa, vergonha. Então não, você não precisa sofrer com isso sozinho. Vamos sim trabalhar. E hoje, né, desde a semana passada eu falei com vocês que eu ia começar a selecionar algumas queixas que chegam muito por aqui, para que eu fale um pouquinho para vocês, que muitas pessoas vão se identificar, falar um pouquinho também das causas, o que pode estar gerando isso, né, o sentido biológico desses conflitos, que eu sei que também começa a fazer sentido para muitas pessoas. E aí eu escolhi esse tema para hoje, porque aparece aqui no consultório, não sei, as pessoas aí que atendem também, não sei se acontece isso com vocês, mas parece que é de época, né? Tem época que vem um sintoma com tanta frequência, e esse foi um dos últimos sintomas aí que estava aparecendo muito. E aí eu falei, não, deixa eu já falar com esse tema, por falar desse tema, porque tem pessoas que podem sim se identificar. E aí quando nós falamos, né, dessa questão desse sentido biológico, o que pode ter por trás desse sintoma, o que pode gerar, né, quais conflitos que podem gerar a pessoa, levar a pessoa a desenvolver a tricotilomania. Podem ser um conflito de separação, um conflito de autodepreciação, pode ser aquele inconsciente de algo que você quer se livrar e não sabe como. Então, né, teve uma paciente que mexeu, já tem um tempão que eu atendi essa paciente, e ela me procurou exatamente por esse motivo.
E aí foi um fato que mexeu muito comigo, porque nós fizemos alguma sessão e só melhorou esse conflito nela quando nós acessamos um abuso que infelizmente ela tinha sofrido, né, na infância. E aí, olha só, um abuso lá na infância e que estava fazendo mal para ela na vida adulta. E aí, quando nós acessamos essas informações, que ficou, né, mais claro para ela, teve contato com isso, nós resolvemos esse conflito e pronto. Nunca mais foi uma questão para ela. Então, olha só, esse é só um dos casos que eu lembrei que agora é para falar com vocês, mas pode ser sim, um trauma, né, forte, grande como esse, algo que ela queria se livrar naquele momento, não conseguiu, e agora, na fase adulta, que apareceu esse sintoma para ela. E aí, olha só o que pode gerar, né? Eu tava mexendo com a autoestima dela, já estava incomodando. Ela falou, Débora, eu chegava no trabalho, na hora que eu olhava pro chão, estava cheio de cabelo no chão. E eu não tinha nem percebido que eu estava arrancando o cabelo. Então, as pessoas que têm esse conflito, o que acontece? Elas geralmente, elas estão muito ansiosas, muito agitadas, muito estressadas, e aí, do nada, elas querem se livrar disso. E não sabe como se livrar disso. Aí ela faz o quê? Ela arranca. E aí, na hora que ela arranca o cabelo, alivia. E aí o corpo dela entende que, opa, então para eu sair desse conflito, dessa agitação, dessa ansiedade, o que vai me aliviar, tem as pessoas que vão comer um chocolate, tem as pessoas que vão soltar em outras, querer comprar, enfim, cada um pode ter, desenvolver alguma coisa. Mas tem a pessoa que vai arrancar, né, um cabelo, um pelo, e que vai começar a trazer alívio para ela. E aí o que nós precisamos fazer por tratamento desses pacientes? Então eu sempre falo isso com vocês aqui, mas a minha visão hoje, né, do olhar integral para os meus pacientes é buscar mesmo a origem dos sintomas, porque onde começou, quando começou, com qual frequência está, investigar mesmo esse sintoma a fundo para poder chegar nessa raiz e fazer com que isso não seja mais um incômodo para esse meu paciente, né? Porque só quem passa sabe como é ruim, a pessoa realmente não percebe e aí vai só se agravando. E aí a Andressa também falou da questão da homeopatia. Aí você pode ter tratamento com psicólogos, com psiquiatras, com dermatologistas. Tem uma série de tratamentos que vocês podem fazer. Mas o que eu faço aqui no meu dia a dia com os meus pacientes são a microfisioterapia, é a Seven Healings, que é um atendimento online que eu faço, é a terapia manual evolutiva, são os óleos essenciais, porque se essa... eu tô falando, né, para quem entrou agora, tô falando essas pacientes, mas é porque é a minha rotina aqui, só mulheres que me procuraram com essa queixa. Mas como eu falei, homens também podem sofrer com isso, mas no meu dia a dia, né, quem me procura mesmo são as mulheres. Então, o que é? Essa pessoa já tem uma ansiedade, ela tá agitada, então eu vou passar o quê? Um óleo essencial que vai ajudar nessas questões. Então, o alecrim pode auxiliar nisso também. Olha aí, mais uma dica da Andressa aí, obrigada. Então, nós vamos trabalhar com esses óleos essenciais para poder o quê? Acalmar essa pessoa, para que ela, né, tenha um foco, tenha concentração em outras coisas que ela está fazendo. É você parar, observar o aqui e o agora. Então, por que não fazer algo que o seu corpo vai desacelerar e não associar que só arrancar o cabelo que vai te acalmar? Porque realmente, né, vai desencadeando. E aí depois, quando já começa a mexer profundamente no seu psicológico, só quem vive sabe o quanto é ruim. E aí nesses trabalhos, né, que eu faço, é exatamente isso. É procurar por quê. Por que você começou isso? De onde começou? E aí nós vamos trabalhando em cima dessas questões. Você faz a fotobiomodulação também. Só que nesse caso, amiga, eu não tenho o capacete. Você tá falando dele, né? Então eu não tenho. Mas uma boa dica aí, para quem utiliza ele aí no consultório, ele é ótimo, porque ele vai estimular também nessa questão do couro cabeludo, essa saúde aí. É isso. É dele que você tá falando, né? Do capacete? E você tem um relato aí de paciente que você usou e que ajudou nessa questão?
porque de fotobiomodulação que eu tenho o BrainTap e tenho a manta de LED. Elas que eu uso, mas para esse caso eu não utilizo eles. A não ser que eu uso, né, vou corrigir aqui, porque eu uso o BrainTap, né, para esses pacientes também na questão de acalmar a mente e na questão de relaxar. Mas o capacete realmente, para essa situação específica, não. Eu também não tinha pensado nisso. Vou até pensar depois, mas eu acredito que ele vai trabalhar mais nessa questão da saúde mesmo do couro cabeludo. Então eu acho que seria bom, né, para aquelas pessoas que já têm essa falha, para estimular esse crescimento nessa região, não sei, às vezes eu posso estar falando besteira, me corrige. E também trabalhar, né, com outras técnicas aí para poder aliviar esses sintomas para esse paciente, para que ela fique sem a tricotilomania e ao mesmo tempo o capacete vai estimular nessa saúde do couro cabeludo. Então é isso mesmo, obrigada. O BrainTap auxilia no mental. O BrainTap eu uso com frequência aqui, gosto muito, inclusive eu utilizo também no meu dia a dia. Ele faz com certeza muita diferença. Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje sobre a tricotilomania. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como é que funciona esse mecanismo, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas. Se fez sentido para você, procure ajuda. Não ache que é só um fiozinho que eu arranco, nada demais, porque começa assim. E aí depois, quando já está numa coisa assim, que você já está sem controle, é mais difícil. Ou se você conhece alguém que sofre com isso também, já encaminha essa live aí, que com certeza, para que faça sentido e a pessoa realmente procure ajuda. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada, sempre tem muita gente aqui que acompanha toda quarta-feira, então agradeço muito o carinho de vocês. E como eu falei, agora eu vou começar a fazer uma série assim de sintomas que mais aparecem por aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu estou super aberta, podem me mandar sim. Obrigada, Andresa, pela sua contribuição aí, foi ótimo. E fiquem com Deus e até semana que vem. Essa live amanhã eu deixo aqui 24 horas no Instagram, amanhã vai lá pro meu canal do YouTube, tem um link aí na bio e também no podcast amanhã eu solto um episódio sobre esse tema também. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até semana que vem. Beijo pra vocês.